Capítulo 31. Uma promessa a Leosterin. Katsuane manteve sua capa, capuz levantado, apesar da umidade que forçava sua habilidade de ignorar o calor. Ela não ousou abaixar o capuz ou remover a capa. As palavras de Altor foram específicas. Se ele visse seu rosto, ela seria executada. Ela não arriscaria sua vida para evitar algumas horas de desconforto, mesmo que achasse que Altor estava em segurança de volta à sua mansão recém-apropriada. O garoto frequentemente aparecia onde não era esperado ou desejado. Ela não estava disposta a deixá-lo exilá-la, é claro. Quanto mais poder um homem tinha, mais provável era que ele fosse um idiota com ele. Dê a um homem uma vaca, e ele cuidaria dela com preocupação, usando seu leite para alimentar sua família. Dê a um homem 10 vacas, e ele provavelmente se consideraria rico, então deixaria todas as 10 morrerem de fome por falta de atenção. Ela caminhou pesadamente pelo calçadão, passando por prédios com faixas como caixas empilhadas umas sobre as outras. Ela não estava particularmente satisfeita em estar em Bandar Eban novamente. Ela não tinha nada contra os Domani, ela apenas preferia cidades que não fossem tão lotadas. E com os problemas no campo, o lugar estava mais lotado do que o normal. Refugiados continuavam a chegar, apesar dos rumores sobre a chegada de Altor na cidade. Ela passou por um grupo deles no beco à sua esquerda, uma família, rostos escurecidos pela sujeira. Altor prometeu comida. Isso trouxe bocas famintas, nenhuma ansiosa para retornar às suas fazendas, mesmo depois de terem recebido comida. O campo ainda era muito caótico, e a comida aqui era muito nova. Os refugiados não podiam ter certeza de que os grãos não estragariam, como tantos fizeram recentemente. Não, eles ficaram, lotando a cidade, aglomerando-a. Katsuane balançou a cabeça, continuando pelo calçadão, aqueles tamancos miseráveis batendo contra a madeira. A cidade era famosa por essas passarelas longas e resistentes, que permitiam que o tráfego de pedestres evitasse a lama das ruas. Paralelepípedos teriam consertado isso, mas os Domani frequentemente se orgulhavam de serem diferentes do resto do mundo. Comida indigestamente apimentada com utensílios de cozinha horríveis. Uma capital cheia de estandartes frívolos, erguida em um enorme porto. Vestidos escandalosos nas mulheres, bigodes longos e finos nos homens e uma predileção quase como a dos povos do mar por brincos. Centenas dessas faixas balançavam ao vento enquanto Katsuane passava, e ela cerrou os dentes contra a tentação de tirar o capuz e sentir o vento no rosto. Ar oceânico amaldiçoado pela luz. Normalmente, Bandar Eban era frio e chuvoso. Raramente ela o sentirá tão quente. A umidade era terrível de qualquer maneira. Pessoas racionais ficaram no interior. Ela seguiu por várias ruas, atravessando a lama nos cruzamentos. Essa era a falha irreparável dos calçadões, na opinião dela. Os moradores sabiam quais ruas cortar e quais estavam cheias de lama, mas Katsuane tinha que simplesmente pisar onde pudesse. É por isso que ela havia caçado esses tamancos, feitos no estilo Tairen, para calçar seus sapatos. Foi surpreendentemente difícil encontrar um comerciante que os vendesse. Os Domani obviamente tinham pouco interesse neles, e a maioria das pessoas por quem ela passava andava descalça na lama ou sabia onde atravessar e não sujar os sapatos. Na metade do caminho para as docas, ela finalmente chegou ao seu destino. A fina faixa balançando na frente proclamava o nome da estalagem como Devins Favor, batendo contra uma fachada de madeira incrustada. Katsuane entrou e tirou os tamancos na entrada lamacenta antes de entrar na estalagem propriamente dita. Lá, finalmente, ela se permitiu abaixar o capuz. Se Altor por acaso visitasse esta estalagem em particular, então ele teria que enforcá-la. A sala comum da estalagem era decorada mais como um refeitório real do que uma taverna. Toalhas de mesa brancas cobriam as mesas, e o piso de madeira envernizado estava esfregado para brilhar. As paredes estavam cobertas com pinturas de natureza morta de bom gosto, uma tigela de frutas na parede atrás do bar, um vaso de flores na parede oposta. As garrafas na saliência atrás do bar eram quase todas de vinho, muito poucas garrafas de conhaque ou outras bebidas alcoólicas. O esbelto estalajadeiro, Kilin Tazil, era um homem andorano alto e de rosto oval. Ralo no topo com cabelos curtos e escuros nas laterais da cabeça, ele usava uma barba cheia, aparada curta, que era quase toda grisalha. Seu fino casaco lilás tinha punhos brancos franzidos aparecendo das mangas, mas ele usava um avental de estalajadeiro na frente. Ele geralmente tinha boas informações, mas também estava disposto a investigar as investigações para ela entre seus associados. Um homem muito útil, de fato. Ele sorriu para Katsuane quando ela entrou, enxugando as mãos em uma toalha. Ele gesticulou para que ela se dirigisse a uma mesa, depois voltou ao bar para pegar um pouco de vinho.
Katsuane se acomodou enquanto dois homens do outro lado da sala começaram a discutir em voz alta. Os outros clientes, apenas 4, 2 mulheres em uma mesa do outro lado, mais 2 homens no bar, não deram atenção à discussão. Não se podia passar muito tempo em Ara Doman sem aprender a ignorar as frequentes explosões de temperamento. Os homens Domani eram tão cabeças quentes quanto vulcões, e a maioria das pessoas concordava que as mulheres Domani eram a razão. Esses dois homens não se voltaram para um duelo, como seria comum em Eboldar. Em vez disso, eles gritaram por alguns momentos, depois começaram a concordar um com o outro, depois insistiram em comprar vinho um para o outro. Brigas eram comuns, derramamento de sangue, raro. Ferimentos eram ruins para os negócios. Killing se aproximou, carregando uma taça de vinho, seria uma de suas melhores safras. Ela nunca pediu isso dele, mas também nunca reclamou. Senhora Shore, ele disse com sua voz afável, queria ter sabido antes que você estava de volta à cidade. A primeira vez que ouvi falar disso foi sua carta. Katsuane pegou a taça oferecida. Não estou acostumado a dar relatórios sobre meu paradeiro a todos os conhecidos, mestre Tazil. Claro que não, ele disse, e pareceu completamente despreocupado com a resposta ríspida dela. Ela nunca conseguiu irritá-lo. Isso sempre a deixou curiosa. A pousada parece estar indo bem, ela disse educadamente, fazendo com que ele se virasse e olhasse para seus poucos clientes. Eles pareciam desconfortáveis por estarem sentados em mesas imaculadas sobre um piso brilhante. Katsuane não tinha certeza se era a limpeza intimidadora que mantinha as pessoas longe de Devin's favor, ou se era a insistência de Killing em nunca contratar menestréis ou músicos para se apresentar. Ele alegou que eles estragavam a atmosfera. Enquanto ela observava, ele notou que um novo cliente entrou, pisando na lama. Ela podia ver os dedos de Killing coçando para esfregar o chão. Você aí, Killing chamou o homem. Raspe os sapatos antes de entrar, por favor. O homem congelou, franzindo a testa, mas voltou a fazer o que lhe foi instruído. Killing suspirou e se moveu para se sentar à mesa. Francamente, Sra. Shore, está um pouco movimentado aqui ultimamente para o meu gosto. Às vezes não consigo controlar todos os meus clientes. As pessoas ficam sem beber, esperando que eu chegue até elas. Você poderia contratar ajuda, ela observou. 1 ou 2 criadas. O quê? E deixar que eles se divirtam. Ele disse isso com toda a seriedade. Katsuane tomou um gole de seu vinho. Uma safra excelente, de fato, talvez caro o suficiente para que uma estalagem, não importa quão esplêndida, não tivesse prontamente disponível atrás do bar. Ela suspirou. Killis. A esposa de Domani era uma das mais talentosas mercadoras de seda da cidade. Muitos navios do povo do mar a procuravam pessoalmente para negociar com ela. Killing manteve contas dos negócios de sua esposa por cerca de 20 anos antes de se aposentar, ambos ricos. E o que ele fez com isso? Abriu uma estalagem. Aparentemente sempre foi um sonho dele. Katsuane aprenderá há muito tempo a parar de questionar as estranhas inclinações de pessoas com muito tempo livre. Quais são as notícias da cidade, Killing? Ela perguntou, deslizando um pequeno saco de moedas pela mesa em direção a ele. Senhora, você ofende, ele disse, levantando as mãos. Eu não pude pegar sua moeda. Ela levantou uma sobrancelha. Tenho pouca paciência para jogos hoje, mestre Tazil. Se você não quer, então dê para os pobres. Light sabe que há muitos deles na cidade hoje em dia. Ele suspirou, mas relutantemente guardou a bolsa no bolso. Talvez fosse por isso que sua sala comum estava frequentemente vazia. Um estalajadeiro que não tinha consideração por dinheiro era uma fera estranha. Muitos homens comuns achariam Killing tão desconfortável quanto o piso imaculado e as decorações de bom gosto. Killing era, no entanto, muito bom para informações. Sua esposa compartilhava suas fofocas com ele. Pelo rosto dela, ele obviamente sabia que ela era uma Aes Sedai. Namine, sua filha mais velha, tinha ido para a Torre Branca, eventualmente escolhendo a Brown e se estabelecendo na biblioteca de lá. Uma bibliotecária Domani não era nada incomum. A biblioteca Terana em Bandar Eban era uma das maiores do mundo. No entanto, a compreensão casual, mas aguçada, de Namine sobre os eventos atuais tinha sido uma curiosidade suficiente para que Katsuane tivesse seguido a conexão, esperando descobrir pais bem colocados. Laços como uma filha na Torre Branca frequentemente tornavam as pessoas amáveis com outras Aes Sedai. Isso a levou a Killing. Katsuane não confiava nele inteiramente, mas gostava dele. Quais são as notícias da cidade? Killing perguntou. Honestamente, que estalajadeiro usava um colete de seda bordado por baixo do avental?
Não é de se espantar que as pessoas achassem a estalagem estranha. Por onde devo começar? Tem havido quase muita coisa para acompanhar ultimamente. Comece com Al-Salom, disse Katsuane, tomando seu vinho. Quando ele foi visto pela última vez? Por testemunhas confiáveis ou por ouvir dizer? Diga-me as duas coisas. Houve nascidos do vento menores e mercadores que alegam ter recebido comunicação pessoal do rei há apenas uma semana, minha senhora, mas encaro tais alegações com ceticismo. Logo após o hiato do rei começar, você poderia encontrar cartas forjadas alegando ditar seus desejos. Eu vi alguns conjuntos de ordens com meus próprios olhos nos quais confio, ou, pelo menos, confio no selo neles, mas o próprio rei? Eu diria que já faz quase meio ano desde que alguém por quem eu possa atestar o viu. Então, onde ele está? O estalajadeiro deu de ombros, parecendo apologético. Por um tempo, tivemos certeza de que o Conselho de Mercadores estava por trás do desaparecimento. Eles raramente deixavam o rei fora de vista, e com os problemas ao sul, todos nós presumimos que eles tinham levado Sua Majestade para um lugar seguro. Mas minhas fontes, isso significava sua esposa, não estão mais convencidas. O Conselho de Mercadores tem estado muito desorganizado ultimamente, cada membro tentando impedir que seu próprio pedaço de Ara Doman se desfaça. Se eles tivessem o rei, já o teriam revelado. Katsuane bateu na lateral de sua xícara com uma unha, irritada. Poderia haver verdade, então, na crença do garoto autor de que um dos renegados tinha o Salom. O que mais? Há Aiel na cidade, Lady Killing disse, esfregando um ponto invisível na mesa. Ela lhe deu um olhar fixo. Eu não tinha notado. Ele riu. Sim, óbvio, eu suponho. Mas o número exato na área é 24.000. Alguns dizem que o dragão renascido os tem aqui apenas para provar seu poder e autoridade. Afinal, quem já ouviu falar de Aiel distribuindo comida? Metade dos pobres da cidade tem medo demais para ir às esmolas, com medo de que os Aiel tenham usado alguns de seus venenos nos grãos. Venenos Aiel. Ela nunca tinha ouvido esse boato antes. Killing assentiu. Alguns alegam que essa é a razão para a deterioração da comida, minha senhora. Mas a comida estava estragando no país muito antes dos Aiel chegarem, não é? Sim, claro, disse Killing. Mas pode ser difícil lembrar de coisas assim diante de tantos grãos ruins. Além disso, a deterioração piorou muito desde que o Lorde Dragão chegou. Katsuane cobriu sua carranca tomando um gole de vinho. Ela tinha piorado com a chegada de Altor. Era apenas um boato ou era verdade? Ela baixou sua taça. E as outras ocorrências estranhas na cidade? Ela perguntou cuidadosamente, para ver o que poderia descobrir. Você já ouviu falar deles, então? Killing disse, inclinando-se. As pessoas não gostam de falar sobre eles, é claro, mas minhas fontes ouvem coisas. Crianças natimortas, homens morrendo de quedas que mal deveriam ter causado um hematoma, pedras caindo de prédios e mulheres mortas enquanto negociam. Tempos perigosos, minha senhora. Odeio passar adiante meros boatos, mas eu mesmo vi os números. Os eventos não foram, em si, inesperados. Claro, há os saldos. Saldos. Casamentos em alta, ela disse, acenando com a mão. Crianças que encontram feras selvagens, mas escapam ilesas, fortunas inesperadas descobertas sob o assoalho da casa de um pobre. Esse tipo de coisa. Isso certamente seria bom, disse Killing, rindo. Podemos desejar e ter esperança, minha senhora. Você não ouviu nenhuma história dessas? Katsuane perguntou com surpresa. Não, minha senhora. Posso perguntar por aí, se desejar. Faça isso. Altor era Taveren, mas o padrão era uma coisa de equilíbrio. Para cada morte acidental causada pela presença de Rand em uma cidade, sempre havia uma sobrevivência milagrosa. O que significava se isso estava quebrando? Ela passou a fazer perguntas específicas para Killing, o paradeiro dos membros do Conselho Mercante no topo da lista. Ela sabia que o garoto Altor queria capturar todos eles. Se ela pudesse obter informações sobre suas localizações que ele não tinha, poderia ser muito útil. Ela também pediu a Killing para descobrir a situação econômica das outras grandes cidades do Mani e fornecer qualquer notícia de facções rebeldes ou taraboners atacando através da fronteira. Ao sair da estalagem, levantando o capuz relutantemente e voltando para a tarde abafada, ela percebeu que as palavras de Killing a deixaram com mais perguntas do que quando chegou. Parecia chuva. Claro, era sempre assim ultimamente. Nublado e sombrio,
com um céu cinza e nuvens que se misturavam em uma névoa uniforme. Pelo menos tinha realmente chovido na noite anterior. Por algum motivo, isso tornava o céu nublado mais suportável. Como se fosse mais natural, permitindo que ela fingisse que a escuridão perpétua não era outro sinal da agitação do escuro. Ele havia murchado as pessoas com uma seca, ele as havia congelado com um inverno repentino, e agora parecia determinado a destruí-las por pura melancolia. Katsuane balançou a cabeça, batendo em seus tamancos para ter certeza de que estavam firmemente fixados, então caminhou até o calçadão enlameado e desceu em direção às docas. Ela veria o quão precisos eram esses rumores sobre deterioração. Os estranhos eventos em torno de Altor realmente se tornaram mais destrutivos, ou ela estava apenas se permitindo encontrar o que temia. Altor. Ela tinha que encarar a verdade. Ela tinha estragado seu tratamento com ele. Claro, ela não tinha cometido nenhum erro com Adam Macho, não importa o que Altor alegasse. Quem quer que tenha roubado a coleira tinha sido extremamente poderoso e astuto. Qualquer um capaz de tal façanha poderia facilmente ter buscado outro Adam Macho do Seanchan. Eles provavelmente tinham muitos deles. Não, a Adam havia sido tirada de seu próprio quarto em um esforço para semear desconfiança. Disso ela tinha certeza. Talvez, até mesmo, o roubo tivesse a intenção de mascarar outra coisa, o retorno da estatueta para Altor. Seu temperamento havia se tornado tão sombrio, não havia como dizer quanta destruição ele poderia causar com isso. O pobre garoto tolo. Ele nunca deveria ter sofrido com a coleira nas mãos de um dos renegados. Isso só o lembraria das vezes em que foi espancado e enjaulado por Aes Sedai. Isso tornaria o trabalho dela mais difícil, se não impossível. Essa era a questão que ela tinha que enfrentar agora. Ele estava além da salvação? Era tarde demais para mudá-lo. E se fosse, o que, se é que havia algo, ela poderia fazer? O dragão renascido tinha que encontrar o escuro em Shayol Ghul. Se não o fizesse, tudo estaria perdido. Mas e se permitir que ele encontrasse o escuro fosse igualmente desastroso? Não. Ela se recusou a acreditar que a batalha já havia sido perdida. Tinha que haver algo que pudesse ser feito para mudar a direção de Altor. Mas o que? Altor não reagiu como a maioria dos camponeses que de repente recebem poder. Ele não se tornou egoísta ou mesquinho. Ele não acumulou riquezas, nem atacou com vingança infantil qualquer um que o tenha menosprezado em sua juventude. De fato, houve uma sabedoria em muitas de suas decisões, aquelas que não envolviam aventurar-se em perigo. Katsuane continuou descendo o calçadão, passando por refugiados Domani em suas roupas incongruentemente brilhantes. Ela ocasionalmente tinha que passar por grupos deles sentados nos troncos úmidos, um acampamento improvisado crescendo ao redor da boca de um beco ou da porta lateral não utilizada de um prédio. Nenhum abriu caminho para ela. De que adiantava um rosto de Aes Sedai se você o cobrisse? Esta cidade estava muito lotada. Katsuane diminuiu a velocidade perto de uma fileira de flâmulas que soletravam o nome do registrador do cais. Os cais em si estavam logo à frente, alinhados por 2 vezes mais navios Seafolk do que antes, muitos deles hackers, os maiores navios Seafolk. Mais do que alguns eram navios Seanchan convertidos, provavelmente roubados de Eboldar durante a fuga em massa há pouco tempo. As docas estavam lotadas de pessoas ansiosas por grãos. As multidões se acotovelavam e gritavam, sem parecer nem um pouco preocupadas com os venenos que Kilin havia mencionado. Claro, a fome poderia superar um grande número de medos. Os trabalhadores das docas controlavam as multidões, entre eles estavam Aiel em Cadinsor marrom, segurando suas lanças e olhando furiosamente como só Aiel conseguia. Também parecia haver um bom número de mercadores nas docas, provavelmente esperando garantir algumas das esmolas para armazenamento e venda posterior. As docas pareciam muito com as mesmas de todos os dias desde a chegada de Altor. O que a fez parar? Parecia haver uma sensação de formigamento em suas costas, como se... Ela se virou para encontrar uma procissão cavalgando pela rua lamacenta. Altor estava sentado orgulhosamente em seu garanhão escuro, suas roupas coloridas para combinar, com apenas um pequeno bordado vermelho. Como de costume, ele liderava uma dúzia de soldados, conselheiros e um número crescente de bajuladores Domani. Ela parecia encontrá-lo com muita frequência viajando pelas ruas. Ela se forçou a se manter firme, não se escondendo em um beco, embora tenha puxado o capuz um pouco mais para baixo para proteger o rosto. Altor não deu sinal de que a reconheceu enquanto cavalgava bem na frente dela. Ele parecia perturbado por seus próprios pensamentos, como sempre ficava. Ela queria gritar com ele que ele precisava se mover mais rápido, garantir a coroa de Arad Doman e seguir em frente, mas ela segurou a língua. Ela não deixaria seus quase 300 anos de vida terminarem com uma execução nas mãos do dragão renascido.
Sua comitiva passou. Como antes, quando ela se afastou dele, ela pensou ter visto pelo canto do olho escuridão ao redor dele, como muita sombra das nuvens acima. Sempre que ela olhava diretamente para ele, desapareceu. Na verdade, sempre que ela tentava vê-lo, não conseguia decifrá-lo. Só aparecia quando ela o via indiretamente, e por acaso. Ela nunca tinha lido ou ouvido falar de tal coisa em todos os seus anos. Vê-lo perto do dragão renascido a aterrorizava. Isso tinha se tornado maior que seu orgulho, muito maior que seus fracassos. Não. Sempre tinha sido maior que ela. Guiar Autor não era como guiar um cavalo a galope, era como tentar guiar uma tempestade do fundo do mar. Ela nunca seria capaz de mudar seu curso. Ele não confiava em Aes Sedai, e com razão. Ele não parecia confiar em ninguém, exceto talvez em mim, mas me havia resistido a todas as tentativas que Katsuane fizera de envolvê-la. A garota era quase tão má quanto Autor. Visitar as docas era inútil. Falar com seus informantes era inútil. Se ela não fizesse algo logo, todos eles estariam condenados. Mas o quê? Ela se recostou no prédio atrás dela, faixas triangulares balançando na frente dela, apontando para o norte. Em direção à praga e ao destino final de Autor. Uma ideia lhe ocorreu. Ela a agarrou como uma mulher se afogando nas ondas agitadas. Ela não sabia que estava presa, mas era sua única esperança. Ela girou nos calcanhares e correu de volta pelo caminho que tinha vindo, a cabeça baixa, mal ousando pensar em seu plano. Ele poderia falhar tão facilmente. Se Autor realmente estava tão dominado por sua raiva quanto ela temia, então nem isso o ajudaria. Mas se ele realmente estava tão perdido, então não havia nada que o ajudasse. Isso significava que ela não tinha nada a perder. Nada além do próprio mundo. Abrindo caminho entre as multidões e ocasionalmente indo para a rua lamacenta para evitá-las, ela chegou à mansão. Alguns Aiel tinham tomado o acampamento onde os homens de armas de Dobraine tinham se estabelecido até sua retirada. Eles acamparam por toda parte, alguns no terreno, alguns em uma ala da mansão, outros em prédios próximos. Katsuane seguiu para a ala que pertencia aos Aiel, e ela não foi parada. Ela desfrutava de privilégios entre os Aiel que nenhuma das outras irmãs havia recebido. Ela encontrou Sorileia e as outras sábias em conferência em uma das bibliotecas. Elas estavam sentadas no chão, é claro. Sorileia assentiu para Katsuane quando ela entrou. Ela era toda osso, magra e curtida, mas nunca uma pessoa poderia considerá-la frágil. Não com aqueles olhos, fixados em um rosto que, apesar de desgastado pelo vento e pelo sol, era jovem demais para sua idade. Como era possível que as sábias pudessem viver tanto tempo, mas não obter a eternidade das Aes Sedai? Essa era uma pergunta que Katsuane não conseguiu responder. Ela abaixou o capuz e se juntou aos Wise Ones, sentando-se no chão, evitando almofadas. Ela olhou Sorileia nos olhos. Eu falhei, ela disse. A sábia assentiu, como se tivesse pensado a mesma coisa. Katsuane se forçou a não demonstrar sua irritação. Não há vergonha em falhar, disse Bair, quando esse fracasso foi culpa de outra pessoa. Amis assentiu. O Karaearn é teimoso mais do que todos os homens, Katsuane Sedai. Você não tem tó para conosco. Vergonha ou tó, disse Katsuane, tudo será irrelevante em breve. Mas eu tenho um plano. Você vai me ajudar. Os sábios trocaram olhares entre si. Qual é esse plano? Sorileia perguntou. Katsuane sorriu e começou a explicar. Rand olhou por cima do ombro, observando Katsuane se afastar. Ela provavelmente pensou que ele não tinha notado que ela estava escondida ali na lateral da rua. A capa escondia seu rosto, mas nada conseguia esconder aquela postura autoconfiante, nem mesmo os calçados desajeitados. Mesmo enquanto se apressava, ela parecia no controle, e outros saíam do seu caminho reflexivamente. Ela flertou com a proibição dele, seguindo-o pela cidade assim. No entanto, ela não lhe mostrou o rosto, então ele a deixou ir. Provavelmente foi uma má ideia exilá-la em primeiro lugar, mas não havia como voltar atrás agora. Ele só teria que controlar seu temperamento no futuro. Mantê-lo envolto em gelo, fumegando profundamente dentro de seu peito, pulsando como um segundo coração. Ele se virou de volta para as docas. Talvez não houvesse razão para ele verificar a distribuição de alimentos diretamente. No entanto, ele descobriu que os grãos tinham uma chance nitidamente maior de chegar àqueles que precisavam se todos soubessem que estavam sendo observados. Este era um povo que estava sem um rei por muito tempo. Eles mereciam ver que alguém estava no controle. Ao chegar ao cais, ele virou Taidaishar para fazer um ângulo ao longo da parte de trás das docas, movendo-se em um ritmo sem pressa.
Ele olhou para o Ashman cavalgando ao lado dele. Naef tinha um rosto forte e retangular e a constituição magra de um guerreiro. Ele tinha sido um soldado na guarda da rainha de Andor antes de renunciar em desgosto durante o reinado de Lord Gaebril. Naef tinha encontrado seu caminho para a Torre Negra, e agora usava tanto a espada quanto o dragão. Eventualmente, Rand provavelmente teria que deixar Naef retornar para sua Aes Sedai. Ele estava entre os primeiros a se unirem, ou trazê-la para ele. Ele estava relutante em ter outra Aes Sedai por perto, embora Nelavaire Demazielen, uma verde, fosse relativamente agradável como Aes Sedai. Continue, Rand disse a Naef enquanto cavalgavam. O Ashman estava passando mensagens e se encontrando com o Seanchan com Bashere. Bem, meu senhor, disse Naef, é só meu pressentimento, mas não acho que eles aceitarão Catar como local do encontro. Eles sempre ficam difíceis quando Lord Bashere ou eu mencionamos isso, alegando que terão que buscar mais instruções da Filha das Nove Luas. Seus tons sugerem que as instruções serão de que o local é inaceitável. Rand falou suavemente. Catar é território neutro, nem em Ara-Doma nem nas profundezas das terras Seanchan. Eu sei, meu senhor. Nós tentamos. Eu prometo que tentamos. Muito bem, Rand disse. Se eles continuarem sendo teimosos sobre isso, eu escolherei outro local. Retorne a eles e diga que nos encontraremos em Falme. Atrás dele, Flynn assobiou baixinho. Meu senhor, disse Naef. Isso está bem dentro da fronteira de Seanchan. Eu sei, Rand disse, olhando para Flynn. Mas tem um certo significado histórico. Estaremos seguros. Esses Seanchan estão rigidamente vinculados à sua honra. Eles não atacarão se chegarmos sob uma bandeira de trégua. Você tem certeza? Naef perguntou calmamente. Eu não gosto do jeito que eles olham para mim, meu senhor. Há desprezo em seus olhos, cada um deles. Desprezo e pena, como se eu fosse um cão perdido, procurando por restos atrás da estalagem. Queime-me, mas isso me deixa doente. Eles têm essas coleiras à mão, meu senhor, disse Flynn. Bandeira de trégua ou não, eles estarão ansiosos para nos amarrar a todos. Rand fechou os olhos, mantendo a raiva dentro de si, sentindo o ar salgado do mar soprar sobre ele. Ele abriu os olhos para um céu cercado por nuvens escuras. Ele não pensaria na coleira em seu pescoço, sua mão estrangulando-me. Isso era passado. Ele era mais duro que aço. Ele não podia ser quebrado. Devemos ter paz com o Seanchan, ele disse. Diferenças não obstante. Diferenças? Flynn perguntou. Eu não acho que chamaria isso de diferença, meu senhor. Eles querem escravizar cada um de nós, talvez nos executar. Eles acham que é um favor fazer qualquer um dos dois. Rand sustentou o olhar do homem. Flynn não era rebelde, ele era tão leal quanto possível. Mas ainda assim Rand o fez murchar e abaixar a cabeça. Dissensão não podia ser tolerada. Dissensão e mentiras o levaram ao colarinho. Não mais. Sinto muito, meu senhor, Flynn finalmente disse. Queime-me se Falme não for uma boa escolha. Você os fará olhar para os céus com medo, você os fará. Vá com a mensagem agora, Naef, Rand disse. Quero isso resolvido. Naef assentiu, virando seu cavalo e trotando para longe da coluna, um pequeno grupo de guardas Aiel se juntando a ele. Só se podia viajar de um lugar que se conhecia bem, então ele não podia simplesmente sair do cais. Rand continuou sua cavalgada, incomodado pelo silêncio de Leosterin. O louco estava estranhamente distante ultimamente. Isso deveria ter agradado Rand, mas o perturbou em vez disso. Tinha a ver com o poder sem nome que Rand havia tocado. Ele ainda ouvia o louco chorando, sussurrando para si mesmo, aterrorizado. Rand! Ele se virou, sem ter ouvido o cavalo de Ninaeve se aproximando. Ela usava um vestido verde ousado, modesto para os padrões Domani, mas ainda muito mais revelador do que ela jamais teria considerado durante seus dias nos Dois Rios. Ela tem o direito de mudar, Rand pensou. O que é um afrouxamento de vestimenta comparado ao fato de eu ter ordenado exílios e execuções? O que você decidiu? Ela perguntou. Nós os encontraremos em Falme, ele disse. Ela murmurou baixinho. O que foi isso? Ele perguntou. Oh, só uma coisa sobre você ser um idiota cabeça de lã, ela disse, olhando para ele com olhos desafiadores. Falme será agradável para eles, ele disse. Sim, ela disse. Isso coloca você perfeitamente nas mãos deles. Não posso me dar ao luxo de esperar, Ninaeve, ele disse. Este é um risco que devemos correr, mas duvido que eles ataquem.
Você duvidou da última vez também? Ela perguntou. Daquela vez que eles pegaram sua mão. Ele olhou para seu toco. É improvável que eles tenham um dos renegados com eles desta vez. Você tem certeza? Ele encontrou os olhos dela, e ela o sustentou, algo que poucas pessoas conseguiam fazer hoje em dia. Finalmente, ele balançou a cabeça. Não posso ter certeza. Ela fungou em resposta, indicando que havia vencido o argumento. Bem, teremos que ser extremamente cuidadosos. Talvez as memórias da última vez que você visitou Falme os deixem desconfortáveis. Espero que sim, disse ele. Ela murmurou outra coisa para si mesma, mas ele não percebeu. Nova York na neve nunca seria uma Aes Sedai ideal. Ela era muito livre com suas emoções, particularmente seu temperamento. Rand não achava isso uma falha. Pelo menos ele sempre sabia onde estava com Nynaeve. Ela era péssima em jogos, e isso a tornava valiosa. Ele confiava nela. Ela era uma das poucas. Nós confiamos nela, não é? Leos Therin perguntou. Podemos. Rand não respondeu. Ele completou sua revisão das docas. Nynaeve ficou ao seu lado. Ela parecia estar de mau humor, embora Rand não conseguisse entender o porquê. Com o banimento de Katsuane, Nynaeve poderia preencher o papel de sua conselheira principal. Isso não a agradou? Talvez ela estivesse preocupada com Lan. Enquanto Rand virava sua procissão de volta para o centro da cidade, ele perguntou, você teve notícias dele? Nynaeve olhou para ele, estreitando os olhos. Quem? Você sabe quem, disse Rand, passando por uma fileira de faixas vermelhas brilhantes tremulando no topo de uma fileira de casas, cada uma com descendentes da mesma família. As ações dele não são da sua conta, disse Nynaeve. O mundo inteiro é minha preocupação, Nynaeve. Ele olhou para ela. Você não concorda? Ela abriu a boca, sem dúvida para gritar com ele, mas vacilou quando encontrou seus olhos. Luz, ele pensou, vendo a apreensão em seu rosto. Eu posso fazer isso com Nynaeve, agora. O que é que eles veem quando olham para mim? Aquele olhar nos olhos dela quase o fez ficar com medo de si mesmo. Lan ficará bem, Nynaeve disse, desviando o olhar. Ele cavalgou até Malkier, não foi? Ela corou. Quanto tempo? Rand perguntou. Ele ainda não chegou à praga, chegou. Solto para seguir o que via como seu dever e destino, Lan cavalgaria direto para Malkier sozinho. O reino, seu reino, havia sido consumido pela praga décadas atrás, quando ele era um bebê. Mais 2 ou 3 meses, ela disse. Talvez um pouco mais. Ele cavalga até Shienar para ficar no Gap, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. Ele busca vingança, Rand disse suavemente. Para vingar o que não pode ser defendido. Ele cumpre seu dever. Nynaeve disse. Mas eu me preocupo com sua impetuosidade. Ele insistiu que eu o levasse para as terras da fronteira, então eu o levei, mas o deixei em Saldaia. Eu o queria o mais longe possível do Gap. Ele terá que atravessar um terreno difícil para chegar aonde está indo. Rand sentiu um frio glacial ao pensar em Lan cavalgando para o Gap. Para sua morte, essencialmente. Mas não havia nada a ser feito sobre isso. Sinto muito, Nynaeve, ele disse, embora não sentisse nada. Ele estava com dificuldade em sentir qualquer coisa ultimamente. Você acha que eu o mandaria sozinho? Ela retrucou. Cabeça de Lan, vocês dois. Eu vi que ele terá seu próprio exército, embora ele não queira um. E ela era perfeitamente capaz disso. Talvez ela tivesse enviado um aviso aos remanescentes dos Malkieri em nome de Lan. Lan era uma mistura estranha. Ele se recusou a levantar a bandeira de Malkier ou reivindicar seu lugar como seu rei, pois temia levar os últimos de seus compatriotas para a morte. No entanto, ele estaria perfeitamente disposto a cavalgar para a mesma morte em nome da honra. É isso que eu faço. Rand pensou. Cavalgar para minha morte em nome da honra? Mas não, é diferente. Lan tem uma escolha. Não havia profecias dizendo que Lan morreria, quaisquer que fossem as suposições do homem sobre seu próprio destino. Ele poderia usar alguma ajuda de qualquer maneira, Nynaeve disse desconfortavelmente. Pedir ajuda sempre a deixava desconfortável. Seu exército será pequeno. Duvido que eles resistirão muito tempo contra os Trollocs. Ele vai atacar? Rand perguntou. Nynaeve hesitou. Ele não disse, ela disse. Mas sim, eu acho que ele vai. Ele acha que você está perdendo tempo aqui, Rand. Se ele chegar e reunir um exército,
e encontrar Trollocs reunidos em Tarvin's Gap, sim, eu acho que ele vai atacar. Então ele merece o que vai receber, por cavalgar sem o resto de nós, disse Rand. Nynaeve fez uma careta para ele. Como você pode dizer isso? Devo, Rand respondeu suavemente. A última batalha é iminente. Talvez meu próprio ataque à praga aconteça ao mesmo tempo que o de Lan. Talvez não. Ele fez uma pausa pensativa. Se Lan e qualquer exército que ele trouxesse se envolvessem no Gap, talvez isso chamasse atenção. Se Rand não atacasse lá, isso afastaria a sombra. Ele poderia atacá-los onde eles não esperavam enquanto seus olhos estivessem em Lan. Sim, Rand disse pensativamente. A morte dele pode me servir muito bem. Os olhos de Nynaeve se arregalaram de fúria, mas Rand os ignorou. Um lugar muito quieto, bem no fundo dele, foi atingido pela preocupação com seu amigo. Ele teve que ignorar essa preocupação, silenciá-la. Mas aquela voz sussurrou para ele. Ele o nomeou amigo. Não o abandone. Nynaeve controlou sua raiva, o que impressionou Rand. Falaremos sobre isso novamente, ela disse a ele, a voz curta. Talvez depois que você tiver a chance de pensar exatamente no que abandonar Lan significaria. Ele gostava de pensar em Nynaeve como a mesma sabedoria beligerante que o havia intimidado nos Dois Rios. Ela sempre pareceu se esforçar demais, como se tivesse se preocupado que outros ignorassem seu título por causa de sua juventude. Mas ela havia crescido muito desde então. Eles chegaram à mansão, onde 50 soldados de Bashere estavam de guarda diante dos portões. Eles saudaram em uníssono quando Rand passou por eles. Ele passou por Aiel acampado do lado de fora, desmontou nos estábulos e transferiu a chave de acesso de sua alça em sua cela para o bolso enorme de seu casaco, mais como uma bolsa, abotoada em seu casaco, projetado para a estatueta. A mão segurando seu globo no alto estendeu-se de suas profundezas. Ele foi até sua sala do trono. Ele não podia chamá-la de outra coisa, agora que o trono do rei tinha sido trazido a ele. Era enorme, com dourados e pedras preciosas afixadas na madeira nos braços e nas costas, acima da cabeça. Eles se projetavam como olhos brotando, dando ao trono uma riqueza ornamentada que Rand não gostava. Ele não estava no palácio. Um dos mercadores locais o estava protegendo dos tumultos. Talvez ele tivesse considerado tomar o assento em um sentido mais figurativo também. Rand sentou-se no trono, apesar de sua ostentação, mudando de posição para que a chave de acesso em seu bolso não espetasse na lateral. Os poderosos da cidade não tinham certeza do que pensar dele, e ele preferia assim. Ele não se nomeou rei, mas seus exércitos garantiram a capital. Ele falou em restaurar o lugar de Al-Salon para ele, mas sentou-se no trono como se tivesse direito a ele. Ele não havia se mudado para o palácio. Ele queria que eles se perguntassem. Na verdade, ele não havia tomado uma decisão. Muito dependeria dos relatórios do dia. Ele acenou para Huarc ao entrar. O musculoso Aielman retribuiu o gesto. Então Rand desceu do trono e ele e Huarc sentaram-se no tapete circular de cores em espiral que estava no chão em frente ao estrado com carpete verde. A primeira vez que fizeram isso, causou uma agitação silenciosa entre os atendentes Domani e funcionários da crescente corte de Rand. Nós localizarmos e capturamos outro deles, Rand Altor, disse Huarc. Alamindra Cutren estava escondida nas terras de seu primo, perto da fronteira norte. O que descobrimos em sua propriedade nos levou diretamente a ela. Isso fez com que 4 membros do Conselho Mercante estivessem sob sua custódia. E quanto a Meachan do Baris? Você disse que poderia tê-la também. Morto, disse Huarc, pelas mãos de uma multidão há uma semana. Você tem certeza disso? Pode ser uma mentira para tirá-lo do caminho dela. Eu não vi o corpo pessoalmente, disse Huarc, mas homens em quem confio já viram, e eles dizem que ele corresponde à descrição dela. Estou razoavelmente certo de que a trilha era genuína. 4 capturados, e 2 mortos, então. Isso deixou mais 4 para localizar antes que ele tivesse membros suficientes para ordenar uma nova votação para rei. Não seria a eleição de conselho mais ética na história dos Domani, porque ele se incomodaria. Ele poderia nomear um rei, ou se nomear para o trono. Porque ele se importaria com o que os Domani achavam apropriado. Huarc observou. Os olhos do chefe Aiel estavam pensativos. Ele provavelmente se perguntava as mesmas coisas. Continue procurando, Rand disse. Não pretendo tomar Arad Doman para mim. Encontraremos o rei legítimo ou veremos o conselho de mercadores reunido para que possam escolher um novo. Não me importarei com quem seja, contanto que não sejam Darkrien. Como você quiser, Caracarn,
disse Huark, levantando-se. A ordem é importante, Huark, disse Rand. Não tenho tempo para proteger este reino sozinho. Não temos muito tempo antes da última batalha. Ele olhou para Ninaeve, que se juntara a várias donzelas no fundo da pequena sala. Quero mais 4 membros do Conselho Mercante em nossa posse até o fim do mês. Você estabeleceu um ritmo exigente, Rand Altor, disse Huark. Rand se levantou. Só me encontre aqueles mercadores. Essas pessoas merecem líderes. E o rei? Rand olhou para o lado, para onde Milisair Shadmar estava, cuidadosamente observada pelos guardas Aiel. Ela parecia abatida. Seu cabelo preto, outrora luxuoso, estava preso em um coque, obviamente porque era mais fácil de cuidar dessa forma. Seu vestido ainda era rico, mas agora enrugado, como se ela o estivesse usando por muito tempo. Seus olhos estavam vermelhos. Ela ainda era bonita, mas da mesma forma que uma pintura ainda seria bonita se fosse amassada e depois alisada sobre uma mesa. Que você encontre água e sombra, Huark, Rand disse em despedida. Que você encontre água e sombra, Rand Altor. O alto Aiel se retirou, algumas de suas lanças o seguindo. Rand respirou fundo, então subiu no trono vistoso e sentou-se. Huark ele tratou com o respeito que merecia. Os outros, bem, eles também receberiam o respeito que mereciam. Ele se inclinou para a frente, gesticulando para Milisair se aproximar. Uma das donzelas a cutucou nas costas, forçando-a a ir para a frente. A mulher parecia muito mais apreensiva do que na última vez que estivera diante de Rand. E então, ele perguntou a ela: Meu senhor dragão. Ela começou, olhando ao redor, como se buscasse ajuda dos mordomos e atendentes Domani que estavam ali. Eles a ignoraram. Até mesmo o almofadinha Lord Ranshalan olhou para o outro lado. Fale, mulher, Rand exigiu. O mensageiro que você perguntou, ela disse. Ele está morto. Rand respirou fundo. E como isso aconteceu? Os homens que designei para cuidar dele, ela disse rapidamente, eu não tinha percebido quão mal eles estavam tratando o mensageiro. Ora, eles não lhe deram água por dias, e as febres atacaram. Em outras palavras, disse Rand, você falhou em extrair informações dele, então o deixou em uma masmorra para apodrecer, lembrando-se apenas de onde ele estava quando exigi que ele fosse apresentado. Caracan, disse uma das donzelas, uma mulher muito jovem chamada Jalane, dando um passo à frente. Encontramos esta aqui arrumando suas coisas, como se estivesse planejando escapar da cidade. Milisair empalideceu visivelmente. Lorde Dragão, ela disse. Um momento de fraqueza. Rand acenou pedindo silêncio. O que eu vou fazer com você agora? Ela deve ser executada, meu senhor. Ranshalan disse, dando um passo à frente ansiosamente. Rand olhou para cima com uma carranca. Ele não estava pedindo uma resposta. Magro, com um dos bigodes finos e pretos dos Domani, Ranshalan tinha um nariz proeminente que poderia indicar algum ancestral Saldanha. Ele usava um casaco escandaloso de azul, laranja e amarelo, com punhos brancos babados aparecendo por baixo. Aparentemente, essas coisas passavam por moda entre alguns segmentos da crosta superior dos Domani. Seus brincos traziam a marca de sua casa, e ele tinha uma pinta preta de beleza no formato de um pássaro em voo fixada em sua bochecha. Rand conhecera muitos como ele, cortesãos com muito pouco cérebro, mas muitas conexões familiares. A vida nobre parecia criá-los, assim como os 2 rios criavam ovelhas. Ranshalan era particularmente irritante por causa de sua voz nasal e disposição ansiosa para atrair os outros em seu desejo de ganhar o favor de Rand. Ainda assim, homens como ele tinham suas utilidades. Ocasionalmente. O que você acha, Milisair? Rand disse pensativamente. Devo executá-lo por traição, como este homem sugere. Ela não chorou, mas estava obviamente aterrorizada. Suas mãos tremiam enquanto ela as estendia, seus olhos arregalados, sem piscar. Não, Rand disse finalmente. Preciso que você ajude a escolher um novo rei. De que adiantaria procurar seus colegas no campo se eu começasse a executar os membros do conselho que já encontrei? Ela soltou a respiração que estava prendendo e a tensão deixou seus ombros. Prendam-na na mesma masmorra onde ela aprisionou o mensageiro do rei, Rand disse às donzelas. Certifiquem-se de que ela não sofra o mesmo destino, pelo menos, não até que eu termine com ela. Milisair gritou em desespero. Aiel Maidens a puxou para fora do quarto gritando, mas Rand já a tinha tirado da cabeça. Ranshalan a observou ir embora com satisfação. Aparentemente, ela o insultou várias vezes em público.
Esse era um ponto a seu favor. Os outros membros do Conselho Mercante, Rand disse aos funcionários. Algum deles teve contato com o rei. Nenhum mais recentemente do que 4 ou 5 meses atrás, meu senhor, disse um deles, um homem domani atarracado e barrigudo chamado Noreladin. Embora não saibamos sobre a Lamindra, pois ela foi recentemente descoberta. Talvez ela tivesse notícias, embora ele não pudesse vê-la tendo uma pista melhor do que um mensageiro que alegava ter vindo do próprio Al-Salam. Queime aquela mulher por deixá-lo morrer. Se Graendal tivesse enviado o mensageiro, Leosterin disse de repente, eu nunca teria conseguido quebrá-lo. Ela é muito boa com compulsão. Astuta, tão astuta. Rand hesitou. Era um bom ponto. Se o mensageiro tivesse sido submetido à compulsão de Graendal, haveria pouca chance de ele conseguir trair a localização dela. Não, a menos que a teia da compulsão tivesse sido levantada, o que exigiria uma cura além da habilidade de Rand. Graendal sempre cobriu bem seus rastros. Mas ele não tinha certeza se ela estava no país. Se ele pudesse encontrar um mensageiro e Compulsion estivesse lá, ele teria o suficiente. Preciso falar com qualquer outra pessoa que diga ter uma mensagem do rei, ele disse. Outros na cidade que possam ter tido contato. Eles serão encontrados, Senhor Dragão, disse o afetado Ranshala. Rand assentiu distraidamente. Se Naef marcasse o encontro com Seanchan como esperado, então Rand poderia deixar Ara-Doman logo depois. Ele esperava deixá-los com o rei, esperava encontrar e matar Graendal. Mas ele se contentaria com a paz com o Seanchan e comida para essas pessoas. Ele não poderia resolver os problemas de todos. Ele poderia apenas forçá-los a ficar em suspenso por tempo suficiente para que ele morresse em Shayol Ghul, e assim deixar o mundo quebrar novamente quando ele se fosse. Ele cerrou os dentes. Ele já tinha perdido tempo demais se preocupando com coisas que não conseguia consertar. É por isso que resisto a nomear um rei Domani, pensou ele. Quando eu morrer, aquele homem perderia sua autoridade, e Ara-Doman voltaria para onde começou. Se eu não deixar um rei que tenha o apoio dos mercadores, então estarei essencialmente oferecendo o reino ao Seanchan no momento em que morrer. Tantas coisas para equilibrar. Tantos problemas. Ele não conseguia consertar todos eles. Ele não conseguia. Eu não aprovo isso, Rand, Ninaev disse, parada ao lado da porta, braços cruzados. E ainda não terminamos de falar sobre Lan. Rand fez um gesto de desdém com a mão. Ele é seu amigo, Rand, disse Ninaev. Light. E quanto a Perrin e Mate? Você sabe onde eles estão? O que aconteceu com eles? As cores giravam diante de seus olhos, revelando uma imagem de Perrin em pé perto de uma tenda com Galad. Porque Perrin estava com Galad, de todas as pessoas. E quando o meio-irmão de Elaine se juntou aos mantos brancos, as cores mudaram para Mate, cavalgando pelas ruas de uma cidade familiar. Caemin. Tom estava lá, com ele. Rand franziu a testa para si mesmo. Ele podia sentir uma atração de Perrin e Mate, ambos distantes. Eram suas naturezas Taveren, tentando aproximá-los. Ambos precisavam estar com ele para a última batalha. Rand, Ninaev perguntou. Você não vai responder. Sobre Perrin e Mate. Rand perguntou. Eles vivem. Como você sabe? Eu simplesmente faço. Ele suspirou, balançando a cabeça. E é melhor que eles permaneçam vivos. Vou precisar dos dois antes que isso acabe. Rand, ela disse. Eles são seus amigos. Eles são fios do padrão, Ninaev, ele disse, levantando-se. Eu mal os conheço mais, e suspeito que eles diriam a mesma coisa de mim. Você não se importa com eles. Importa-se. Rand desceu os degraus da plataforma elevada que sustentava seu trono. O que me importa é a última batalha. O que me importa é fazer as pazes com o Seanchan amaldiçoado pela luz para que eu possa parar de me incomodar com a briga deles e ir para a batalha real. Além dessas preocupações, 2 garotos da minha pequena vila não têm importância. Ele olhou para ela, desafiando. Ranshalan e os outros atendentes recuaram silenciosamente, não querendo ser pegos entre seu olhar e Ninaev. Ela ficou em silêncio, embora seu rosto assumisse uma profunda tristeza. Oh, Rand, ela finalmente disse. Você não pode continuar assim. Essa dureza dentro de você, ela vai te quebrar. Eu faço o que devo, ele disse, a raiva se infiltrando nele. Ele nunca ouviria o fim das reclamações sobre suas escolhas. Não é isso que você deve fazer, Rand, ela disse. Você vai se destruir.
Você vai. A raiva de Rand aumentou. Ele girou, apontando para ela. Você acabaria exilada como Katsuane, Ninaeve. Ele berrou. Não vou ser tocada. Estou farta disso. Dê conselhos quando forem solicitados, e no resto do tempo não seja condescendente comigo contra a barra. Ela recuou, e Rand cerrou os dentes, forçando a raiva a voltar para baixo. Ele abaixou a mão, mas percebeu que ela tinha começado a alcançar reflexivamente a chave de acesso no bolso ao seu lado. Os olhos de Ninaeve se fixaram nela, arregalando-se, e ele lentamente forçou sua mão para longe da estatueta. A explosão o surpreendeu. Ele pensou que seu temperamento estava controlado. Ele o forçou a se conter, e teve um momento surpreendentemente difícil. Ele se virou e saiu da sala, abrindo a porta, suas donzelas o seguindo. Não terei mais audiências hoje, ele disse aos atendentes que tentaram segui-lo. Vão e façam o que eu disse. Preciso dos outros membros do Conselho Mercante. Vão. Eles se espalharam. Apenas o Aiel permaneceu, guardando enquanto ele se dirigia aos quartos que havia reivindicado na mansão. Um pouco mais de tempo. Ele só tinha que manter as coisas equilibradas por um pouco mais de tempo. Então poderia acabar. E ele descobriu que estava começando a ansiar por esse fim tanto quanto Leosterin. Você prometeu que poderíamos morrer, disse Leosterin entre soluços distantes. Fiz. Rand disse. E faremos.